Olá, sejam bem-vindos ao treinamento de Firewall no curso de Firewall, onde a gente vai estar vendo agora hoje o Proxy Squid, né? Nessa aula de hoje a gente vai estar vendo a configuração, instalação, métodos de acesso, layout, conteúdo de ACL, né? Então está vendo todo o conteúdo, né? Implementação aí do servidor proxy até o momento de autenticação, inclusive, ok? Bom, os tópicos de hoje: configuração do Squid 2.x, mas serve também para o 3.x, termos utilitários, métodos de restrição de acesso, métodos de autenticação e layout de conteúdo de ACL, né? O arquivo de configuração do Squid, né? A primeira coisa a ser feita é instalar o Squid, né? Nós temos dentro do nosso Linux, né, a pasta etc squid, que é onde fica o arquivo de configuração, o squid.conf. Também temos aqui está errado, né? Vamos abordar o htport, cacheman, cachedir daqui a pouco, né? Squid-z. Então vamos para a instalação propriamente dita, né? Primeira coisa a ser feita, apt-get install squid. A pasta do squid fica em etc squid. Lá dentro nós temos o squid.conf, né, que parece que já está. Beleza. Então o que eu costumo fazer? Como ele vem muito comentado, como a gente pode ver, a quantidade de linhas nele também é absurda, 4.900, eu costumo dar uma limpada nesse proxy, né? Eu costumo dar uma limpada nesse arquivo, né? Primeira coisa que eu faço é renomear ele. E aí dou uma limpada. Como? Falo para o grep não trazer para mim a expressão regular, cujo começa com sustenido. Juntar as linhas em branco que ficam após a remoção das entradas com sustenido, né, que são comentários, e salvo no squid.conf. Então o grep limpou para mim, né, tirou tudo que começa com sustenido, em seguida o unique juntou as linhas em branco e por fim, né, salvei no squid.conf. Se a gente der uma olhada no squid.conf agora, a gente vai ver que ele está limpo, né, tem poucas linhas, daquelas 4.900. Ficaram aí apenas 65 linhas, né? Então a gente vai trabalhar em cima dessas 65 linhas, né? Vamos dar mais uma olhada aqui no slide. Ele fala de ACL, autenticação. Então vamos aqui mais na prática. Fora esse arquivo squid.conf, ele também tem o var log squid, onde ele tem os arquivinhos access log, cache log, store log. O access log me grava todas as informações do que foram aceitos ou bloqueados, né, no meu proxy. O cache, onde ele armazena alguns objetos de cache. Store são, na realidade, o cache é as informações de armazenamento e store, né, também os locais de armazenamento de objetos maiores. O que mais que a gente tem aqui? Basicamente é isso, né? O squid são esses 4 arquivos aqui, não tem muito mais que isso. Tem arquivo de controle que não vem ao caso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer no squid é aumentar o uso de memória. Por padrão, ele usa somente 8 megas, né? Então a gente pode aumentar um pouquinho isso aí para 128 megas, por exemplo, né? Deixa eu colocar a sintaxe. Ok? Então você acaba aumentando um pouquinho a quantidade aí de uso de memória. Qual que é o recomendado? Na verdade, assim, você não pode colocar muita memória, supondo que você tem uma máquina muito boa, 8 GB, 16 GB de RAM, você vai colocar 4, 5 GB de uso de memória para o proxy, né? Não é recomendado, justamente porque o cache vai ficar tão grande que vai ter demora na busca de sites, né? Ele vai acabar demorando aí para trazer as informações. O ideal aí 512, né? Se for uma máquina muito boa, 1 GB, né? De repente uma máquina não está dando conta, aí você vai falar, vou aumentar a memória porque não está dando conta. Não, não faça isso. O que você tem que fazer é cascatear e ter vários proxies, né? Tem um proxy central front-end, onde ele vai estar passando as requisições para outros proxies. E nunca colocar um proxy lá com 4 GB que vai ficar muito lento, né? A mesma coisa para o cache dir, que é o cache em disco.
Cachedil ele usa um sistema de arquivo UFS. var, deixa eu ver onde é que fica isso. var spool. Então ele cria um cache aqui em disco, né, em var spool squid. Então é lá que a gente vai colocar var spool squid. Vou colocar aqui um cache com 128 MB, 32 diretórios de primeiro nível e 256 diretórios de segundo nível, que é justamente esses diretórios. Tem 1, 2, 3 até 16 aqui, e dentro desses 16 aqui eu vou ter mais 256 diretórios, né? Você pode aumentar também aí, aliás, eu vou colocar 16, né? Você pode aumentar aí até 32 e 512, né? Para não fragmentar muito, porque se fragmentar, o que vai acontecer? Ele vai acabar ficando lento também para trazer essas informações. Então, o ideal é não passar aí de 512. Um outro item interessante também, a porta que ele trabalha, a porta default é a porta 3128. Então, nesse momento, o meu squid já está pronto para ser usado, né? Basta eu dar um restart nele. Eu posso fazer isso de várias formas, né? O squid restart, posso dar também o squid-k reconfigure, que seria a mesma coisa que um download. Reload, né? Que seria mais ou menos isso, service squid reload. E também eu costumo fazer muito um QAL, né? QAL -9 squid. E depois eu dou um service squid start, porque às vezes ele fica um pouco lento, né, para startar. Nesse momento a gente pode verificar que ele já vai estar rodando. Eu já tenho ele rodando, vou abrir um browser aqui. E vou fazer a configuração desse browser, né, apontando aí para o meu squid. Toma muito cuidado, porque nesse caso não é transparente, você tem que configurar o browser para trabalhar junto ao squid, né? Então aqui na Network Settings eu vou setar aqui o meu IP. Deixa eu ver qual que é o IP. 192.168.0.7. Na porta 3128. Então, vamos dar uma navegada aqui. Então tá ok. Acesso negado, né? Por default, o meu proxy ele vem negando tudo, tá? Ele não, o padrão dele é negar, né? Então você tem que estar configurando aí para ele poder estar permitindo determinados sites, objetos, enfim, né? Isso daí se dá através de ACLs, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui em ACL para ver como que funciona essas ACLs, né? Então como que funciona uma ACL? Access Control List. Para eu bloquear ou permitir determinadas coisas, eu tenho que criar um conteúdo. Aí eu pego esse conteúdo e falo, eu bloqueio, deny ou allow, permito ou nego. Esse conteúdo é criado em cima da ACL. Então a ACL nada mais é do que uma lista de conteúdo que posteriormente você vai filtrar, né? Vai bloquear ou permitir. A sintaxe da ACL é bem simples. ACL, nome da ACL, o tipo, que são esses tipos aqui que eu vou falar daqui a pouco, e aí propriamente o conteúdo. Vamos falar, por exemplo, de Source ou Destination, SRC ou DST. Então eu estou falando de um tipo onde eu vou trabalhar com IP diretamente, né? Poderia estar colocando os IPs aqui, um atrás do outro, sem nenhum problema. Também temos aí DST Domain, Time, URL Regex e Proxy, né? Então, Source e Destination é IP. DST Domain é o nome do domínio. Time, utilizado para filtrar horas específicas e datas, né? Dias. URL Regex para filtrar expressões regulares. E Proxy Out para filtrar usuários autenticados, né? Como que eu posso criar umas ACLs dentro do meu squid? Olha só, por exemplo, essas aqui, ó. LocalNet.
A CL chamada localnet do tipo origem está filtrando o IP da rede inteira 10.0.0.8. Aí eu tenho outra localnet aqui. Na verdade não é outra, é a mesma, né? Então eu posso estar trabalhando da seguinte forma. Eu posso colocar aqui ACL, SRC, sei lá, rede, SRC, colocar os IPs um do lado do outro. Como posso colocar abaixo? Então nesse momento aqui continua sendo a mesma CL, a CL rede, do tipo origem, o 92.101, 92.02, 92.0.3. E ainda poderia fazer isso, a CL rede, source, e mandar para um arquivo. E dentro desse arquivo fazer, colocar os endereços IPs, né, do qual eu quero filtrar, ou na realidade o filtro, né, que eu quero colocar, né. Seria a questão aí de qual tipo que você está usando. Então as três formas aí você pode estar usando. Vamos começar com a SRC, né. Eu vou estar criando uma CL chamada rede do tipo origem e vou filtrar aí o 92.6800/24. Essa seria uma CL criada do tipo origem. Destination seria para você filtrar IP de destino, tá ok? Então source e origem são esses dois caras aí. Então aqui alguns exemplos que depois a gente vai estar fazendo também. Então rede interna, né, SRC domain, não é SRC domain, né? SRC é quando eu trato de domínio, aqui seria só SRC. Agora destination domain, aí sim eu coloco o domínio inteiro. Horário, né? Do time. O time trabalha com dias da semana e depois os horários, né? Então, Monday, Tuesday, Wednesday, o H aqui é a quinta-feira, sexta-feira, Friday, sábado, Saturday é o S e domingo é o A. É isso? Eu vou dar uma conferida para vocês, mas eu acho que é isso. E aqui, por exemplo, o URL regex, eu estou filtrando a palavra sexo, né? E como é que eu aplico isso, né? A restrição vai se dar com o uso de HTTP Access. Então, através do HTTP Access, eu vou colocar um alone deny na ACL que eu criei, né? Mas para quem que vai ser válido? Para todo mundo, né? Já que eu não especifiquei para quem que é essa CL específica, é para um usuário, é para um IP, então é válido para tudo. Então, por exemplo, Access, HTTP Access, allow ou deny, e aí as ACLs, a CL1, a CL2, a CL3. Veja que na CL3 eu tenho uma exclamação. A exclamação quer dizer exatamente que você está fazendo uma exceção. Ó, permite ou nega a CL1, a CL2, com exceção da CL3. É possível e é bem prático, a gente usa isso bastante na prática, é juntar uma ACL. Por exemplo, eu criei uma ACL1 sobre o URL regex, e nessa URL regex eu coloquei lá, bloqueio determinadas palavras, sexo, anal, Facebook. Aí depois eu coloco uma ACL de horário, almoço, né, que vai de segunda a sexta, da meio-dia a 1. Aí eu falo, ó, permito HTTP Access, allow, permito, ACL de palavras, que é Facebook ou mídias sociais, por exemplo, no horário do almoço. Então seriam duas ACLs. Ou então uma exceção, nega tudo, né, a ACL lá de palavras, com exceção da diretoria, que é uma ACL de origem. Então a gente vai ver isso na prática, é bem fácil, bem comum a gente usar. Então vamos aqui colocar, a gente criou uma ACL, agora eu tenho que permitir. Lembrando que é muito importante a ordem que você coloca essa CL, né? Se você colocar essa CL aqui embaixo, né, depois aqui tem um denial, nega tudo, não vai surtir efeito nenhum, porque ela lê de cima para baixo, a primeira que coincidir é que ela vai executar. Então aqui eu vou colocar logo acima. Alô, rede. Então eu estou falando que eu permito a rede. Permite o quê? Não falei o quê, então permito tudo. Vou dar um reload aqui. E automaticamente aqui eu já tenho que navegar normalmente. Vamos ver se ele navega. Tá meio lento aqui, né? Vamos ver se está tendo algum problema de navegação. A rota está aqui.
E o DNS não. Vou mudar esse DNS. Ainda não está indo, né? Não está saindo mesmo, né? Vamos ver aqui por quê. Se eu tenho regras de firewall, né? Não tem nenhuma regra de firewall. Dá uma olhada o porquê disso. Network Adapter. Está em bridge. Essa pode desconectar, que eu não vou usar agora. Essa também. Mas aqui eu deixo conectada. E aqui em bridge, meio estranho, né? Vou dar um DH client aqui para ver se... Que estranho. É, no meu Linux mesmo, né? Seguinte, vou dar um pause aqui e vou dar um restart nele que... Ok, já reiniciei, a máquina já está funcionando aqui, né? Vou dar um Firefox aqui, chamar o Firefox, para ver se ele já permitiu a navegação nossa, né? E aqui está, né? E eu posso acompanhar esse log também, né? Posso dar um t-f var log squid access log. Ele vai me mostrar aí, né, o que está acontecendo de fato, né? Então, por exemplo, aqui, né? TCP/MIS, que foi a permissão, passou, né? Está passando por todos esses caras aqui. Aqui imagem wall, né? Ok? Então, funcionando está perfeitamente. Vamos começar a fazer algumas restrições, né? Então pode começar, por exemplo, a gente pode, vamos ver a CL DST Domain. DST Domain, ela é utilizada para bloquear sites, né? Vou botar sites bloqueados aqui. Lembrando que você tem que começar sempre com ponto aqui, por exemplo, vou bloquear o wall.br e ig.com.br. A ordem é muito importante, então novamente, se eu for colocar essa CL embaixo do allow, vai passar direto, então por isso eu tenho que colocar acima, HTTP access, deny, site bloqueado. Então, vou dar um reconfigure aqui. Aqui ele está reclamando, ó. A CL name site bloqueado não foi definida. Site bloqueados. Realmente. Então ele já bloqueou aqui o wall. Bloqueou o IG. Mas se eu pegar outro site qualquer, o Terra, por exemplo, vai estar saindo normalmente. Então tá, já está navegando, ok? Ah, mas eu não queria bloquear, por exemplo, o e-mail do wall. Você pode criar uma CL, né? Que seria do tipo URL regex. Exceção, vou botar aqui exceção. URL regex. Menos I é maiúsculo e minúsculo, né? Então eu vou colocar aqui e-mail wall com br, webmail, não sei, não me lembro como que é. E vou fazer uma exceção aqui. Eu poderia colocar acima, né? Allow, ou simplesmente exceção. É com cedilha, né? Mas tudo bem. Exceção. Então aqui ele vai continuar bloqueando o wall. Mas o webmail ele teria que permitir, se existir, né? É e-mail. Então vou mudar aqui, né? Eu vou adicionar mais um também. e-mail.wall.com.br. Então aqui ele abriu
o e-mail, ou seja, eu criei uma exceção, né, daqueles sites bloqueados, né? Então essa é mais uma forma de a gente trabalhar. O problema é trabalhar com DST Domain, que é só domínio inteiro, né? Você não pode trabalhar com palavras, como é o caso da URL regex. O URL regex é bem legal, porque eu posso trabalhar de várias formas, uma delas através de palavras. Então vou colocar aqui palavras. URL regex, menos i, então vou bloquear Facebook, vou bloquear sexo, vou bloquear anal. Então vamos ver. Tem que bloquear aqui, né? HTTP access. Deny palavras. Vou bloquear para todo mundo aqui. Aqui eu criei uma lista branca. Poderia fazer também, por exemplo, com diretoria. A diretoria tem origem 92805.678, então permite tudo para diretoria, o que é bem comum nas empresas, tá? Então vamos ver aqui. Então tá aí, Facebook. Então bloqueou. Tem que tomar cuidado com isso também, ó. Analgésico foi bloqueado também por causa da palavra anal. Então o que você pode fazer? Pode criar uma lista branca. Antigamente funcionava, não está mais funcionando nesse modelo aqui. Bloqueio só quando for a palavra exata. Mas acho que não está rolando mais não. Mas é isso mesmo, né? Na realidade a palavra B ele coincide com o começo e o final, separação de palavras, né? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando barra B. Anal, anal, se eu for digitar anal.com.br, né, dá acesso negado. Agora se eu for digitar analgésico, né, ele não conseguiu determinar o IP, né? Foi um erro diferente, mas ele havia permitido. Mesmo assim tem que tomar cuidado. Eu particularmente preferia trabalhar com uma lista de exceção, ou seja, né, colocar aqui a palavra analgésico é permitido, né, com exceção de palavras de exceções, né, eu acho que seria mais interessante. Né. Uma outra forma, você pode utilizar o LRegex também para extensões. Muito interessante. Então eu vou colocar aqui, lembrando que é expressão regular, e com isso aqui você tem que utilizar os matches de expressão regular. Então, ponto em expressão regular significa qualquer caractere. Então, estou colocando a barra invertida aqui justamente porque eu quero um ponto literal, né? Ponto MP3, ponto zip, ponto exe, ponto doc, enfim, ponto PDF, o que você achar interessante aí, né? Então, vou bloquear esses caras também. Então, estaremos bloqueando qualquer tipo de extensão aqui, por exemplo, www.terra.com.br barra arquivo.exe. Então, automaticamente está negado por causa do arquivo.exe, enquanto o terra em si não está negado, está navegando aqui normalmente. Tá legal? Tem outras formas de trabalhar com RLJAX? Sim, expressões regulares, né? Ó, a CL bloqueia para mim, vai, e-mail, webmail. Então, vou fazer uma expressão regular para bloquear o webmail, né? Então, começando com http, dois pontos, barra, barra. Então, aqui eu quero que tenha qualquer outra coisa ou não. E vai ter um meio. Depois um ponto, alguma coisa que vai ser domínio. Um ponto com. E talvez um BR. Ou não. Então tudo que tiver meio no começo do domínio, né? Mail, webmail, e-mail, ponto, domínio com BR, ele vai bloquear. Opa. Então aqui, por exemplo, vamos ter que começar com o terra, né? www, não, webmail.terra.com.br. Já bloqueou. Né? E-mail. Qualquer coisa que tenha mail no começo, mail.status.blogbr. Não bloqueou o status. Por quê? Vamos ver o porquê.
HTTP meio. Ah, por causa do blog, né? Aqui eu botei com, né? Se fosse com BR, bloquearia também, né? Tomar cuidado com isso também. Ah, mas e se é blog, como é que você faz? Bom, aí você tem que usar mais expressão regular, né? Ou .com, ou .blog, e aí o BR. Então aqui ele já começa a bloquear também. Interessante aí se vocês tiverem, quiserem saber um pouco mais sobre youtube.com.br. André Stato. Acho que tem uma aula de expressão regulares aqui. Aqui, ó. Expressões regulares, né? Vou até colocar um link aí dessa aula aí para quem quiser assistir. Não vou colocar aqui, vou colocar aqui. Copy. Então, vale a pena dar uma lidinha, né, em expressão regulares, né, para vocês trabalharem um pouco melhor com essa parte de expressão regulares, ok? O que mais que a gente tem em termos de ACL? Vimos Source, Origin, Destination, Time. Time não vimos, o LR Regex e Proxy. Vamos ver o Time, né? Só para eu conferir aqui. Aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o sábado é o A, ok? Então vamos fazer aqui uma ACL de almoço. Vamos botar aqui uma ACL mídias do tipo URL regex. Então vai estar incluído aqui Facebook, Twitter, LinkedIn, que mais que a gente tem, né? Enfim, vou colocar esses caras aí. Então vou falar para ele, ó, vai ser negado mídias. Vamos testar para ver se rola, né? Então, negou aqui o Twitter. Deixa eu ver que hora que está aqui. Date. Dia 21 está errado. NTP date. Vou fazer uma atualização de horário. Ok. NTP date. b.ntp.br. Atualizou. Então, são 11h36, né? Então, eu vou fazer uma ACL de time de almoço. ACL almoço. Time vai ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, das 11h30 às 13 horas. Então eu vou bloquear mídias com exceção do almoço. Então ela vai ser bloqueada o tempo inteiro, mas quando bater o almoço eu quero que seja liberado. Ok? Então criei aqui uma de mídias para bloquear, está bloqueando normal. Agora criei uma hora de almoço que vai de segunda a sexta, então eu sempre coloco os dias da semana que eu quero atuar e depois o horário que eu quero atuar. Então das 11h30 às 13 vai ser o horário de almoço, então vai permitir as mídias sociais. Então nesse momento, como já estou dentro das 11h30, ele teria que permitir para mim o Twitter. E como a gente pode ver, está aqui o Twitter funcionando. Então é legal para trabalhar em determinados horários.
Agora vamos ver o Proxy Out, autenticação. Por padrão, ele suporta vários tipos de autenticação. Vou falar de algumas aqui. Então, a autenticação pode ser feita de vários modos, né? NCSA, que é o que a gente vai usar, que é um banco de dados local aqui no Proxy. SMB, que é a autenticação no Samba. NTLM, que é transparente via AD, por exemplo. Eu uso a NTLM, tem que tomar cuidado que transparente eu tenho que configurar meu Samba 3, meu Inbind, meu PAN, tudo para trazer esses usuários, senão não funciona. Então o processo é bem complicado, bem trabalhoso na realidade, né? Mas tem no meu blog, qualquer coisa vocês podem dar uma olhada lá. Tem todo o tutorial de como fazer isso. MSNT para NT, Windows NT, PAN diretamente no meu Linux, seriam meus usuários cadastrados no Linux. LDAP para usuários de LDAP, seja um AD ou seja um, um próprio OpenLDAP, né? A diferença do NTLM para esse cara aqui é que esse cara aqui ele solicita usuário e senha, mesmo o cara logado no domínio. E o NTLM ele não solicita, ele vai pegar as credenciais do usuário logado, né? A entrada que a gente coloca é essa daqui, parâmetro de autenticação do tipo Basic, e o programa que vai ser utilizado. No caso aqui a gente vai usar o NCSA Out. Cada módulo desse vai ter uma configuração específica daqui para frente. Por exemplo, por NCSA Out, ele só precisa de um arquivo de usuários. Agora, se fosse o Samba vai precisar do domínio, né, e a máquina, por exemplo, o IP, de onde está esse domínio. Né? Se fosse o AD, a mesma coisa. As credenciais do administrador, provavelmente, ou de alguém que consiga fazer uma busca, né, uma ADAP Search dentro do AD, o domínio que ele vai estar buscando, o IP desse domínio, todas as informações. Então, varia um pouquinho de um para outro as informações que você vai colocar na frente do seu módulo de autenticação. Né? Daqui a pouco a gente dá uma olhada, tem outros módulos também. Children, quantos processos vão startar simultaneamente? Opa. 5, né? Cada processo aí dá mais ou menos umas 10 autenticação aí por vez. Né? Então 50 usuários, 5 é mais que o suficiente. Aqui é uma telinha que vai aparecer lá para o usuário digitar usuário e senha, né? E as credenciais, o tempo que é válida essas credenciais, por 2 horas ou quando o cara fechar o browser, né? Na segunda linha informamos que será iniciado 5 processos já na iniciação do Squid. Na terceira linha específica, uma string que será exibida para o cliente no momento da autenticação. E por último, temos o tempo de vida ou tempo de validade das credenciais, que será de 2 horas. Então tá aí. Aí depois eu chamo a ACL, eu vou criar esses usuários, né? Eu tenho um comando para criar esses usuários. E eu vou chamar a ACL Proxy Out, dar o nome para ela, né? Proxy Out. Vou falar que é obrigatório ser autenticado, o require. Aí depois tem que dar permissão, né? Alô, usuários. Ou então, usuários específicos, né? O que permite a gente trabalhar com algum, como se fosse um grupo, né? Não chega a ser um grupo, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso na prática, como é que fica, né? Primeiramente, eu vou dar uma olhada no meu squid.conf.od, que ele já tem o outparam pronto, para eu não ficar digitando aqui todas essas informações, né? Já tem uma parte toda pronta aqui, deixa eu ver se eu acho. Vou pegar aqui mesmo, ó. Então vou colocar aqui outparam. O srlib squid NCSA out, usando o arquivo usrtc, eu vou mudar esse caminho. etc squid. Por questão de gosto, né? Childrens, quantos children eu vou querer? 5? O realm, o que vai aparecer na minha tela? Opa, tá faltando coisa aqui. Outparam basic. Outparam basic. E aí sim. NTLM.
É só que vai aparecer uma telinha lá e as credenciais aqui, deixar padrão, né, 2 horas. Acho que não tem essas aspas, né? Deixa eu só confirmar aqui. Não tem essas aspas aí. Vou tirar para não dar problema. Então apontei para o srlib_squid NSSA e vou usar o arquivo etc_squid passwd, que não tá, ainda não fiz, né? Lógico. Children 5, né? Essa é uma mensagem que vai aparecer na tela do usuário, autenticação do usuário, diz usuário e senha. E tempo to leave, 2 horas, né? Separado. 2 hours. Ok? Vamos dar uma olhada nos outros que a gente tem aqui. Então temos vários aqui, né? Você tem, por exemplo, o que a gente está usando, que é o NSSA, o NTLM, que é aquele que eu havia falado, né? Que ele é transparente para o usuário, o PAN, a autenticação no próprio Linux, o Samba, a autenticação aqui é um script que roda junto com ele para fazer determinados itens, né? Kerberos, autenticação greps, LDAP Group para trazer grupos do LDAP, Unix Group para trazer grupos, né? WBIN a gente usa muito com AD, né? Com NTLM ou até com LDAP. Digest é um outro modelo, criptografia, que a gente nem vai ver também. Esse daqui eu nem conheço, fala a verdade. IP User Check também, não sei o que se trata realmente, né? Então tem vários outros aí que você pode utilizar. Aqui a gente vai abordar um, talvez como aula adicional, coloque um outro aí, ou até o NT, vamos ver, né? Então o interessante é de fazer isso agora, né? Trabalhar com esses aqui. Bom, fiz a entrada. Agora eu vou fazer minha ACL, né? Minha ACL é do tipo... Vou chamar aqui de autenticacão. Vai ser do tipo proxy out. E vai ser required, requerida. Muito cuidado onde você coloca, porque se eu colocar aqui, ó, HTTP Access, allow, autenticação, na hora que autenticar, automaticamente ele já tem permissão para tudo, né? Não vai passar por esses outros processos. Então o que eu faço aqui? Eu pego e coloco aqui em cima. Era legal a gente remover o rede, né? Porque mesmo que o cara não autentique, ele ainda vai conseguir navegar porque ele está dentro da rede. Ok? Então coloquei aqui, qualquer usuário autenticado pode navegar seguindo, né, essas regras que eu havia colocado antes, né? Primeiro ele vai passar por tudo isso para depois passar pela autenticação. Ok? Primeiro ele vai bloquear de cara qualquer coisa que não for permitido para depois pedir autenticação para então ele poder navegar. Agora a gente tem que criar os nossos usuários, né? O cara que faz isso é o HTPasswd, que faz parte do Apache 2 Úteis, né? Vou colocar a opção "-c" de create, vou criar aí, cria para mim em etc_squid passwd, né? Acho que é isso. Isso, passwd. Cria para mim o usuário João. Vou colocar uma senha qualquer, Debian aqui. Ele criou o usuário João, né? Você der um cat aqui no arquivo etc_squid passwd, eu vou ter esse João colocado aqui. Vou colocar um segundo usuário. No segundo usuário eu não tenho necessidade de colocar o "-c", né? Porque senão ele vai criar de novo o arquivo e vai zerar meu arquivo, né? Então é só quando eu vou criar a primeira vez eu coloco a opção "-c", depois disso não more, não mais, tá? Me parece que está tudo ok agora. Vamos ver se funciona. Squid-k reconfigure. Então aqui ele já pediu usuário e senha, né? Vou colocar aqui João e Debian. Não quero. Agora a partir desse momento ele não pede mais senha, né? O UOL está bloqueado, né? O Terra, vamos pegar o Terra que não está bloqueado. Ele vai estar navegando legal aqui.
www.statoblog.br. Quando ele vai pedir novamente essa senha? Daqui 2 horas ou quando eu fechar o browser. Vou fechar o browser aqui e vou abrir novamente. Então agora eu vou colocar www.statoblog.br. Então novamente aqui ele colocou, cuidado com a acentuação, viu como ficou a autenticação de usuário? Vou colocar Maria. Maria Debian. Então tá aí navegando normalmente, né? Ok. Só para ver o tempo que já deu aqui de aula. 40 minutos. Bom, essa é a forma de autenticação, mas eu poderia trabalhar de uma outra forma também, que é muito legal. Como eu não tenho grupo para esse NCSA, né, teria que trabalhar com um PAN Unix Group, eu posso criar grupos através do proxy out. Então eu vou fazer assim, ó, por exemplo, ACL grupo 1, do tipo proxy out, vai estar o usuário, João. Vou colocar também a ACL grupo 2, do tipo proxy out, usuários, né? Maria. E agora eu vou criar CLs específicas para eles, né? Vai ser bem legal aqui. Eu vou fazer uma lista, um whitelist. Né? Em vez de trabalhar com backlist, trabalhar com outlist. Só pode determinadas coisas. O resto está tudo bloqueado. Então eu vou falar, ó, HTTP Access. Eu permito, né, que sair, por exemplo, para sites 1, o grupo 1. HTTP Access. Eu permito sair para sites 2, o grupo 2. Então o grupo 1, que é o João, pode sair para determinados sites, e o grupo 2, que é a Maria, pode sair para outros sites. Eu poderia colocar outros usuários aqui, tá bem? Utilizando, por exemplo, ó, Pedro, Ronaldo, enfim. É colocar um do lado do outro. Ok? Eu poderia fazer assim também. Ó. Vamos fazer assim aqui. A gente não testou ainda. Não, depois a gente faz. Agora eu tenho que criar as ACLs, né, desses sites 1 e sites 2. Né? Sites 1, ACL, sites 2. É do tipo, vou usar o URL regex mesmo. Então o João pode ir para UOL e Terra. A Maria pode ir para o IG e para o Statoblog. Né? Tudo tiver o IG. Poderia cadastrar diretamente da ST Domain. Eu não vou fazer isso, vou cadastrar dessa forma mesmo, mas aí fica a critério de vocês, né? Então lembrando, João pode ir para UOL e Terra e Maria para IG e Stato. Então vou fechar aqui, né? Não sei se ele vai pedir de novo. Não vai pedir. Então vamos lá. O João pode ir para o UOL. Então vou para o UOL. João Debian. Então agora eu quero ir para o IG. Bloqueado. Ele pode ir para o UOL e pro Terra. Então tá aí. Para o blog Stato ele não pode. Bloqueado. Agora vamos ver a Maria. Maria Debian. Para o UOL ela não pode. Ela pode ir para onde? Pode ir para o IG e pro Stato. IG, beleza. Navegando normalmente. Agora vamos ver o Stato. Isso aí. Então navegou perfeitamente. Só mais um item que eu gostaria de fazer. Em vez de trabalhar diretamente com os links aqui, eu vou colocar para um arquivo. Barra etc squid sites1.txt etc squid sites2.txt. Ok, vamos dar um
criar o arquivo, né? etc squid sites1.txt, que é o do João. Ele poderia ir onde, né? No wall e terra. E o site 2, ig e status. Né? Um por linha você vai estar colocando, tá ok? Reconfigure. Eu vou só fechar e abrir só para vocês verem autenticando novamente. Vou usar o do João. Não preciso fazer dos dois novamente, né? João Debian. Navegou normalmente. E aí para o IG ele não permite. Ok? Bacana, né, gente? Aproveitando que está aqui, né? Vamos dar uma olhada nos relatórios. Dá para a gente instalar um relatório também, verificação de relatório. E aí a gente vai estar trabalhando em cima desses relatórios. Instalar um cara chamado Sarg. Ele é bem simplesinho, por isso que eu quis abordar aqui. Ele não tem muito segredo. Ele gera relatório. Ah, não tem Sarg? Como não tem Sarg? Deixa eu ver se ele está apontando para os repositórios corretos que eu gosto, né? FTP Debian é. Eu estou usando Debian 3.6. Estou usando a autenticação, né? Vamos lá mudar aqui o squid. Vamos ver se tem alguma dica aqui. Search list, poste essa de comando acima, caso faça. Se o senha, blá 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 blá. Dispect não está disponível nessa suíte. Tente Debian Unseed Stable and Debian Lane Backports. Bom, então vamos pegar esse aqui, né? Que já tem aqui. É o backport do Debian. Não tem, nossa. Aliás, eu tenho que ver qual que é a minha versão aqui, né? O name-R. É 64, esse mesmo. Deixa eu abrir a browser aqui. Pum. Aqui, ó. Backportdebian.org, né? Lá dentro vai ter um local onde eu posso baixar aí. Aqui é a minha versão de 64 bits, né? Por isso eu estou baixando ela. Vou dar um dpkg aqui, -i, nesse SARG. Vamos ver se ele tem alguma dependência, senão ele vai acabar não instalando. A princípio parece que instalou normalmente. O que ele fala aqui mais? Deixa eu ver. apt-get update, acho que não vai precisar, mas vamos, né? apt-get update. Já instalei, né? Vou dar um apt-get -f install, só para ver se não ficou nenhuma dependência para trás. Tá tudo certinho. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no nosso sarg. etc squid, ele vai criar uma entrada aqui, deveria criar uma entrada em sarg aqui.conf, não entrou. dpkg-l sarg. Vai ser sarg. Ele criou separado, tudo bem.
Aqui a gente vai ter o sarg.conf. Normalmente esse sarg.conf eu deixo no próprio squid.conf, né, no squid, no diretório do squid, tá? Mas tudo bem. O que o sarg faz? O sarg gera um relatório, né, HTML para você. Então, quais os itens importantes que você tem que configurar aqui? Access log, var squid access log. Está apontando para o local correto. Aqui é um título, né, squid user reports. Aqui é em relação às fontes e cores. Você pode personalizar muito bem, usar logo, dá para fazer muita coisa realmente legal. Normalmente era só isso que a gente precisa alterar, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, mas pelo que eu me lembro é só na realidade verificar se ele está apontando para o local correto. Diretório temporário barra tmp normal. Output, onde ele vai sair? Bom, isso é importante, como a gente está trabalhando com Debian, a gente usa a pasta var www, né, para gerar esses caras aqui. Eu posso botar squid aqui também, var www squid, para não misturar junto com o meu próprio Apache, né, as pastas de Apache. Bom, tá bom, tá ótimo. Vamos ver se está instalado o Apache, né? Pelo que me parece, sim. Então tá aqui, sim. Então vou pedir para ele gerar para mim aqui um relatório. Só rodar o SAG normalmente, né? Então ele gerou aqui uma pasta squid, dentro de squid, né? Gerou esse relatório já, né? Vamos dar uma olhada aqui então na pasta squid. Então tá aqui o relatório, né? Como a gente começou hoje, né? Só vai ter um relatório, até que tem alguma coisinha aqui antes, porque eu tinha configurado o squid anteriormente. Então eu tenho aqui os usuários e IPs de máquina, né? Eu pegar, por exemplo, a máquina 92607, vai me trazer todos os sites visitados e os que foram até negados, né? A mesma coisa para os usuários individuais, né? Eu tenho esse usuário, o que foi negado para esse usuário, o João também, o que foi negado para o João. Veja, como eu disse, ele é bem configurável em termos de cor, né? Ele está usando essas corzinhas simples, mas você pode estar alterando tudo. Top sites, os sites mais utilizados. Site e usuários, né? Vai trazer uma dupla aqui, os sites mais acessados por determinados usuários, né? O que foi negado. E as autenticações que falharam, né? Se falhou alguma autenticação. Eu posso também fazer, é muito legal, eu posso excluir. Não quero, não quero que apareça Maria. Então se a gente olhar lá no sarg.conf, exclude user, etc sarg exclude users. Tem um que não funciona aqui, eu não sei qual que é. Exclude host. Ou é esse que não funciona, né? Você tem que colocar tudo num só. Então vou conversar com users, tá? Exclude users. Então vou falar, exclui para mim o usuário João. Aí eu peço para ele gerar o relatório de novo, né? Vamos ver se ele excluiu o João. Excluiu o João. Host seria para excluir hosts, mas não funciona, ficam vendo. Vejam. Vou pedir para ele excluir o 07. Ó, não exclui. Então eu uso qual? Eu uso users também. 192.168.0.07. Deveria excluir. Também não excluiu. Muito bom, né? Eu mandei gerar o relatório de novo? Mandei, né? Tá. Legal. 192.168.0.07. Inserte usuários que você designará no SAG Reports. O que eu não me lembro é um por linha, tá? Mas eu vou colocar aqui só para desencargo. Não. Vamos fazer o seguinte, ó, gente. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso. Vou colocar aqui o 192.168.0.07, 192.168.0.07, var www,
Squid. Vou dar um RM aqui. Vou mandar rodar de novo. Ah, que eu já estava dentro do item. Ah, vamos lá. Agora sim ele excluiu. Realmente ele gerou uma outra pasta, por isso que eu não estava achando, né? Vou pegar aqui. E vou remover aqui o 07. Tá vendo que ele gerou um outro, por isso que eu não estava visualizando, né? Agora o 9218607 já está aqui. Então normalmente é legal você criar um script dele, tá? Normalmente ele cria no Chrome, né? Não sei se aqui nessa versão que eu trouxe do Backports ele vai gerar. Chrome.daily. SAG, ele já tem uma rotina que vai gerar automaticamente para você, né, todos os dias, ok? Então não precisa nem se preocupar que ele vai rodar diariamente. Diariamente ele vai gerar aí. Ele vai estar rodando aqui ó, o comando SAG Reports, que é um outro script que vai rodar para ser diário, né? Bem legal também, ok? Então aí vimos, o que nós vimos hoje então? Vimos bastante coisa, né? Vimos aí toda a parte de configuração do Squid, né? A parte de configuração propriamente dito, utilizando aí o cache de memória, cache de disco, né? Vimos como que funciona o ACL, né? Os tipos de ACL. Vimos aí métodos de autenticação, vimos um método, né? O NCSA. Né? Como eu disse, posteriormente talvez eu coloque mais alguma coisa. E por fim ainda vimos o gerador de relatório do SARG. Né? Próxima aula aí que a gente vai ver o SquidGuard. Né? Estaremos colocando o SquidGuard aí para implementar e trabalhar junto com o Squid, tá legal? Então é isso aí, ficamos por aí. Um abraço e até a próxima.